Opa, bom dia, produção. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Estamos aqui no nosso 25º dia de desafio. São Paulo amanheceu friozinho aqui. E como eu tava devendo pra vocês ontem, vamos começar com o versículo que está em Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Lembra que a gente estava falando ontem? Que não importa o caminho, não importa para onde você está indo, você tem que ir, você tem que fazer alguma coisa. Conforme você vai fazendo, conforme você vai tomando uma atitude, conforme você vai agindo, sempre haverá uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Não existe você estar parado e adquirir conhecimento, sabe? O que mais... Porque a gente tá planejando, a gente tá lendo, a gente tá ali fazendo várias coisas, mas quando você começa uma ação, é que realmente você vai ver o que tá certo, o que tá errado, o que funciona, o que não funciona. Porque o que funciona pra Thay, às vezes não funciona pra você, o que funciona pra você, às vezes não funciona pra mim. Então, qual que é o melhor jeito de adquirir conhecimento? Fazendo. Qual que é o melhor jeito de adquirir sucesso? Fazendo. A gente tem que fazer, não importa o que... Enfim, eu tenho falado bastante sobre isso, né? Sobre ação. A gente tem que agir. A oração sem ação não funciona. Não adianta eu falar: Deus, faz, acontece, X, Y, Z, e não tá preparado pra receber, não tá preparado pra, enfim, ser multiplicador dessa bênção. Não é mesmo? Então começamos hoje aqui o nosso momento de devocional, o nosso momento de oração, realmente entendendo que, cara, eu preciso agir. Ah, tá, mas eu não sei o que fazer. Cara, sabe, se você está aqui vendo esse vídeo, você já começou uma ação, meu bem. Você já está aqui no primeiro passo. Bom dia, Mi, tudo bom? Então, vamos para a palavra. Provérbios, capítulo 25. Ai, tá acabando o nosso desafio, já tá dando uma saudadezinha, né? Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, assina este canal, meu bem. Por quê? Porque vamos ter surpresas depois deste desafio, assim eu espero, não é mesmo? Vamos lá? Outros provérbios de Salomão. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Cara, eu amo este versículo, eu acho ele muito maravilhoso. Presta atenção, é o tipo de versículo que você poderia tatuar. Não tatue versículos. Ou tatue, o corpo é seu, você faz o que você quiser, não é mesmo? Eu tenho um desenho animado aqui no braço, tá tudo certo. A glória de Deus, presta atenção nisso, olha o mistério aqui. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Cara, Salomão era rei, Davi era rei. E a glória dos reis é tentar descobrir coisas que Deus oculta. Pensa aí, sabe quando você pergunta: Deus, por que tal coisa? Deus oculta para que a gente tente descobrir os porquês, para que a gente tente ali entender o que está acontecendo. Por que Deus permitiu? Qual que é o plano dele? O que ele espera de mim? O que está acontecendo aqui, produção? A glória dos reis, a majestade, a honra é tentar descobrir o que Deus está ocultando aqui dos jovens mortais. O que aconteceu com o nosso som? Não dá pra ouvir, né? É melhor a gente não ouvir, porque o YouTube vai bloquear nós de novo, né? Tá tudo bem. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Nosso coração, a nossa... Aqui, Deus está colocando você como rei, como majestade, como filho e filha dele. Filho de rei, filho de rainha, majestade, não é mesmo? O nosso coração ele tem que ser insondável.
Se você é o tipo de pessoa que quando tá feliz, as pessoas a 15 léguas já percebem, e quando você tá triste, a mesma coisa, e quando você tá puto, a mesma coisa, cara, o nosso rosto, a nossa expressão, ela tem que ser um pouquinho mais camuflada, sabe? Eu tenho que ter esse discernimento, essa sabedoria, esse controle, para que não apareça tanto, sabe, as nossas emoções, assim, do tipo, a gente tem que ter um pouquinho mais de temperança, nosso temperamento ali, sabe? A gente pode até falar isso no outro momento também, sobre os dons do espírito, sabe? Isso aqui fica tema para outro momento, ok? Então vamos lá. Assim como o céu é elevado, a terra é profunda. Também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei. Não reivindique o lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga: suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Julgamentos precipitados, não é mesmo? Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo e não releve o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Amigos, fofoca, leve trás, abandona isso. Sabe aquele seu amiguinho que chega toda hora pra você contando um causo? Corte esse tipo de amizade, sabe? Existem pessoas nessa terra que são os enviados de Jesus para testar os nossos ouvidos, meu bem. E assim, eu conheci algumas pessoas que, cara, era impossível falar dela sem ser falar de outra pessoa, sabe? Se falar com ela sem ser pra falar de outra pessoa, sabe? E esse tipo de pessoa não é o tipo de pessoa pra você estar lidando no dia a dia. E mais, não seja esse tipo de pessoa. Pessoas não devem falar sobre vida de pessoas, entende? Olha o tanto de coisa aqui pra gente poder falar, o tanto de coisa pra gente aprender, o tanto de coisa pra gente fazer, e a gente fica aí falando da vida alheia. Ah, por favor, né? Não. Procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo, não revele o segredo de outra pessoa, caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam, ele revigora o amo dos seus senhores. Como nuvem e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança do hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Tem um versículo que fala sobre sacrifício de louvor, né? Cara, às vezes, quando você não tá bem, até orar é difícil, até buscar a palavra é difícil, até acreditar é difícil, mas é justamente nesses momentos de tristeza, de desamparo, de raiva, de sei lá o quê, que a gente tem que buscar, que a gente tem que fazer, sabe? Porque é aquela frase que dizem, né? Quando tá mais difícil é quando mais a gente precisa. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede,
dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Espera só um segundinho, tá? Peraí. Eu não sei se eu consigo pausar o vídeo aqui. Mas peraí, só... Então, voltando aqui. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Isso amontoará... fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor o recompensará. Sabe aquela pessoa que te perturba? Aquela pessoa que tá ali do tipo que literalmente se põe como teu inimigo? Se ela precisar de você, cara, estende a mão. Porque o amor constrange. O amor, ele do tipo... quebra qualquer tipo de argumento, sabe? Então, assim, seja essa pessoa pra confundir a cabeça daqueles que estão causando, sabe? Nossa, porque assim, das duas, uma. Ou ele realmente se constrange e muda de atitude, ou ele vai ficar ali, nossa, tá vendo como fulano é trouxa, do tipo, eu faço, aconteça e ele ainda vai lá e me ajuda? Mas melhor que ele pense isso de você, tá? Por quê? A recompensa vem de Deus, não vai vir dele. Não faz alguma coisa esperando recompensa de ninguém, ninguém te deve nada, sabe? Faz tudo, quer você coma, quer você beba, faça tudo pra glória de Deus. Amém? Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Sempre tem um versículo aqui pra mulher, não é mesmo? Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. De novo aqui, ó, sobre domínio próprio. Cara, a gente precisa falar sobre os frutos do Espírito em algum momento. Vamos falar. Eu não sei se a gente fala em alguma live ou se eu gravo depois um vídeo só sobre isso. A gente precisa aprender a controlar a nossa boca, a controlar o nosso semblante, a controlar as nossas atitudes, a controlar o nosso corpinho, sabe? Nós mesmos aqui, ó. Essa coisa do, eu falei sem pensar, eu agi por impulso. Não dá pra ser assim com homens e mulheres maduros. Não dá, não dá. Não que não dê, porque, enfim, você vai fazer coisas bobas assim, mas a gente não tem tempo, irmão. Sabe, se tô sem tempo, irmão? Não dá pra ficar vacilando em coisa do dia a dia assim, sabe? Errou, não tem problema, a gente pede perdão. Mas é muito melhor que a gente seja assertivo com as nossas palavras, com as nossas atitudes, justamente pra gente não perder mais tempo. Lembra do versículo 2? A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Então imagina, se eu tenho que dedicar tempo para descobrir o que Deus está ali ocultando de mim, se eu tenho que dedicar tempo para me aprimorar, para dedicar os meus sonhos, aos meus planos, às pessoas que estão ao meu redor, não dá para eu ficar perdendo tempo em picuinha, em fofoquinha, em mimimi, sabe? Eu preciso focar os meus esforços naquilo que realmente importa. Quando eu sei o que é importante, eu paro de perder tempo com as coisas que, sabe, não são tão importantes. Com as coisas que... Então, assim, eu escutei uma coisa ontem que me deixou assim meio, sabe? Uma pessoa comentou que às vezes ela deixa de fazer algumas coisas para que outras pessoas não se chateiem, não se magoem. E é louvável isso, sabe? Você pensar no seu próximo. Mas a gente tem que partir do pressuposto que a maioria das pessoas, elas devem ser saudáveis. Então, por exemplo, se, sei lá, eu tô viajando, e aí eu penso, eu não vou postar foto dessa viagem porque algum amigo meu que tá sem grana pra viajar, ele pode olhar e falar, putz, que triste, né? A Thay tá viajando e eu não posso viajar. E a pessoa se entristece com isso. Então eu tenho que pensar o quê? Cara, na verdade, essa pessoa, se essa pessoa tá vendo que eu tô viajando e ela não fica feliz por mim, ela está com inveja. Isso é inveja. E a inveja
não é um sentimento bom, cara. A inveja parte de uma pobreza de espírito. Quando você vê uma pessoa prosperando, uma pessoa fazendo uma coisa legal, o primeiro movimento do teu espírito não é se alegrar com aquela pessoa, significa que o seu espírito está doente. E as pessoas doentes precisam de tratamento, elas precisam se curar daquilo. Não dá pra gente viver numa bolha onde você vai se isolar das outras pessoas, buscando seus próprios interesses, como diz um versículo, não é mesmo? E não vai buscar melhorar. Se você vê uma pessoa que tá numa situação melhor que a sua, aquilo tem que servir de combustível para que você melhore, de combustível para que você evolua, entende? Esse é um movimento natural. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Como é que eu descubro? Como é que eu chego lá? Como é que eu faço isso aí para eu poder alcançar isso também? Porque se eu tô vendo que a pessoa tá viajando e aquilo ali me causa pera, no mínimo eu queria estar fazendo a mesma coisa que aquela pessoa, né? Então, o que me impede? Entende? O primeiro movimento do meu espírito tem que ser me livrar desse sentimento de inveja. E o segundo movimento é, se eu desejo aquilo, como que eu posso trazer aquilo para minha realidade dentro das minhas circunstâncias? Talvez não esteja dentro da minha circunstância hoje viajar para Maldivas, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para chegar lá? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para realmente ser um ser humano melhor? Amém? Então, vamos avaliar aí o nosso espírito, vamos nos livrar, não vamos emprestar os nossos ouvidos para fofoca. Às vezes, eu sou um pouco rude até com isso. Quando alguém vem me contar alguma coisa da vida de outra pessoa, eu falo, tá, mas por que você tá me contando isso? O que isso acrescenta na minha vida? Eu posso ajudar essa pessoa? Você tá me contando isso porque você quer ajudar essa pessoa? Ou só tá comentando da vida alheia porque, enfim, você tá perdendo, você tem tempo aí livre. Então, assim, cuidado com esse movimento do espírito, sabe? O que realmente você tá buscando quando você fala de outra pessoa? O que realmente você... Enfim, cara, como você tem empregado o seu tempo? Porque o nosso tempo é a coisa mais preciosa. Quando eu falo, tempo é dinheiro? Não, cara, tempo é vida. Tempo é vida. Você não pode perder tempo com besteira, você não pode perder tempo com picuinha, você não pode perder tempo com coisa que, enfim, não vale a vida, sabe? Essa é a palavra de hoje. Enfim, sabe, isso agita meu espírito mesmo, cara. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor, a cada dia, o Senhor tem aberto mais os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz e que a palavra de hoje realmente encontre lugar nos nossos corações e que o Senhor nos faça conscientes de que o nosso tempo é limitado. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria para administrar o nosso tempo. É isso que nós te pedimos hoje, Paizinho. Sabedoria para administrar o nosso tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom dia para você, que a sua semana seja abençoadíssima. Ótima quinta-feira para você. E até amanhã.